eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudando no pé. Foi? Boa tarde, pessoal. Opa, tudo bem? Vamos começar nosso segundo dia da Semana da Longevidade, né? Nossa primeira Semana da Longevidade, para tratar de um tema que é tão importante para a gente, né? Para uma companhia como a nossa, que pensa em futuro, que é o envelhecimento, né? Segundo a ONU, o envelhecimento é uma das 4 megatendências do século XXI. Então, discutir sobre envelhecimento é tratar do propósito da nossa companhia e da gente como pessoa, né? Hoje a gente tem aqui a Cris Cris Paz. A Cris é escritora, é comunicadora, é palestrante. Ela é produtora de conteúdo. Recomendo que olhem as redes sociais da Cris. Eu estava fazendo isso ontem e tem vídeos incríveis que trazem várias reflexões para a gente. E a Cris vai trazer um pouquinho do que é o envelhecimento e como isso muda a perspectiva nossa, né, no dia a dia. Tá bom, Cris? Muito bem-vinda. O palco é seu. Antes que eu me esqueça, por favor, gente, confirmem a presença, porque vai ter sorteio no final, né, meninas? Com licença. Obrigada, querida. Obrigada. Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui para falar sobre esse imprevisto que aconteceu comigo, que foi envelhecer. Bom, eu me apaixonei por esse tema e acho que vocês vão entender que é um tema bastante interessante. Então, se tem um intuito aqui, é fazer com que vocês também se apaixonem pelo tema, independente da idade, porque esse tema vai fazer cada vez mais parte da nossa vida, e a gente vai falar aqui, deixa eu ver se está certo, pronto. A gente vai falar aqui sobre várias questões relacionadas a isso. Eu começo com essa imagem. Eu tenho um filho de 17 anos e eu me lembro uma vez que eu vi um trabalho, meu filho estava fazendo um dever de casa, e aí eu estava ajudando ele a fazer o dever de casa. Das poucas vezes que eu ajudei, porque minha mãe nunca me ajudava, então foi ótimo ver ele fazendo muitos deveres sozinho, mas esse eu estava ajudando. E aí a pergunta era sobre o ciclo vital. E aí ele falou, essa eu sei. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Ele ficou super feliz, porque ele acertou a questão, e eu fui para a terapia. Porque eu fiquei pensando muito naquele momento, foi quando eu me vi, né? Provavelmente eu já tinha 40 e poucos, e aí eu me vi, falei, fudeu. Não sei se pode falar palavrão aqui, gente. Eu sou uma pessoa que fala palavrão. E aí eu falei, estou envelhecendo, né? E isso foi muito impactante. E eu sempre tive uma história de desarranjo com o tempo. E eu acho que a nossa vida, em geral, ela é um resumo de como a gente lida com o tempo. Em geral, a gente passa muito tempo brigando com o tempo, né? E o ideal é que a gente procure fazer as pazes o quanto antes, para que a gente goste de viver no tempo que a gente está. Então, tudo começa... vou contar rapidamente a minha história. São 54 anos, mas eu juro que eu vou resumir. Fiquem tranquilos, eu sei que vocês têm muito trabalho ainda. Tudo começa com o meu nascimento. Essa é a foto do dia do meu batizado. E em 1970, foi quando eu nasci, naquela época não tinha internet, não tinha videogame, não tinha WhatsApp, redes sociais. Então, o pessoal fazia o quê para distrair? Filho, né? Eu sou a 5ª filha dessa família. Aqui estão todos os meus irmãos e está a minha prima aqui, que hoje trabalha como minha agente, é a Mônica. É engraçado isso. E eu fui uma novidade, né? Numa casa que estava... Acho que aqui tem uma luzinha? Não importa, não precisa da luzinha. Numa casa que tinha 4 crianças que tinham nascido em escadinha, né? Meu irmão mais velho, que vocês podem perceber que ele não está nem um pouco feliz com a minha chegada. O meu outro irmão, o Flávio, tinha quase 8, o Marcos tinha quase 7, a Patrícia tinha 5, a Alexia, nome bom, hein, gente? Tinha 4. E aí nasci eu, né? Desavisadamente. Minha mãe, acho que não contou para o meu pai que ela tinha parado de tomar pílula. Achou legal ter mais um filho. E aí ela sempre falava que eu era a rapa do tacho, né? Bem mineiro isso. E quando eu cheguei, eu fui a distração, né, dos meus irmãos. Imagina, tinha uma boneca em casa, uma delícia, me carregavam. Minha irmã falava que eu era boneca na mão deles. E é claro que eu fiquei muito mimada, né? E, naturalmente, eu fiquei insuportável. Então, eu
eu recebia muita crítica em casa quando eu ia crescendo, né? Eu era uma criança difícil. E isso foi muito difícil para mim, de fato, né? Difícil foi um pouco a minha vida, porque eu tive que aprender caminhos, até porque eu peguei um jogo, né, que a bola já estava rolando e eu peguei um lugar na arquibancada. Não foi um lugar ruim. Com o tempo eu percebo que esse foi um lugar muito bom. E aí eu comecei a escrever, quando eu tinha 13 anos, comecei a escrever diários para dar conta da minha vida e acabei indo para a faculdade de comunicação e fui trabalhar com publicidade. E aí tem a continuação da história. A gente pode dizer que até 2007, né, que é uma data marcante na minha vida, em 1994, a minha mãe faleceu. Ela teve um câncer de mama, descoberto já adiantado, então ela ficou 2 anos doente e faleceu, e foi muito difícil enfrentar tudo isso. 7 anos depois, o meu pai faleceu, em 2001, exatamente. Ele também teve um câncer, meu pai foi fumante muito tempo. E aí eu me casei 6 meses depois com um namorado, que eu tinha já bastante tempo de namoro. Eu tentei engravidar, e engravidei a primeira vez, perdi o bebê, engravidei de novo 10 meses depois e perdi de novo. Então, eu vim de muitas perdas, até que em 2005, eu me separei e comecei a namorar um colega de trabalho, o Gui, e foi uma história muito forte. Ele também estava separado, ele também não tinha filho. E aí eu falei, não, pronto, agora não vou ser mãe, não é para mim, está tudo ótimo, e a minha vida vai seguir. Em 2007, em 2006, eu engravidei sem querer, e foi maravilhoso, porque nunca mais eu queria planejar uma gravidez, e só se fosse sem querer mesmo, que eu fiquei muito traumatizada. E o Gui veio de surpresa essa gravidez, a gente tinha mais ou menos 1 ano de namoro. Quando eu contei para ele, ele ficou muito feliz e passamos a esperar o Francisco, né? Muito felizes pela chegada do Francisco e surpresos com essa chegada. E quando eu tinha 7 meses de gravidez, na virada de 2006 para 2007, nós passamos um Réveillon juntos, voltamos de Ilha Grande, do Réveillon, e a gente não morava juntos. A gente tinha um casamento que eu super recomendo, que é o Em Casas Separadas. Eu gostaria até de patentear esse modelo, acho muito bom. E aí, faltava algum tempo para ele ir morar na minha casa, porque quando o bebê nascesse, ele iria morar na minha casa. Um dia, durante a semana, a gente passava o fim de semana juntos. Durante a semana, às vezes, a gente dormia juntos. Nesse dia, eu tinha dormido na minha casa, ele tinha dormido na dele. E eu estava exatamente com 7 meses de gravidez, ele foi para a aula de squash, voltou da aula de squash, entrou em casa, tomou banho para ir trabalhar e caiu morto na casa dele aos 38 anos. Então, ele foi retirado, né, um personagem foi retirado de cena no auge da vida. Ele não chegou a conhecer o filho. E, graças a Deus, eu construí essa notícia na minha cabeça, porque eu tentei falar com ele, eu estava numa reunião de trabalho, eu tinha mandado um e-mail para ele, naquela época não tinha WhatsApp, só tinha SMS, e eu mandei um e-mail, era um dia lindo, maravilhoso, 17 de janeiro de 2007. Mandei um e-mail para ele dizendo assim, olha que dia lindo, te amo. E ele não respondeu o e-mail. Quando era meio-dia, essa resposta não estava lá. E eu tive um pressentimento, aí eu fui para terapia, eu tinha uma sessão de terapia, eu falei, não, estou com medo, já perdi muitas pessoas na minha vida, mas, de fato, não consegui nem terminar a sessão de terapia. Fui até a casa dele, vi o carro na porta, e, enfim, fui descobrindo a notícia aos poucos, e quando eu vi que era aquilo que tinha acontecido, eu acho que eu entendi muitas coisas como uma paulada na cabeça, de fato, assim. Primeiro, eu entendi... a primeira coisa que eu vi, na verdade, a primeira coisa que eu falei para mim foi assim, quanto tempo vai demorar para eu morrer também? Porque doía tanto que eu queria morrer. Mas aí eu não podia morrer, porque meu filho estava na minha barriga. Então, eu falo até hoje, meu filho tem 17 anos, ele não aguenta, porque eu falo, filho, você salvou a minha vida. E ele fala, ai, meu Deus, que saco ter que ouvir minha mãe falando isso. Eu falo, filho, você salvou a minha vida. E é verdade, ele começou salvando a minha vida, né? E eu acho que uma coisa que eu aprendi, né, logo depois de ter esse impacto, de estar prestes a viver a maior alegria e vivendo, né, a maior tristeza, porque eu tive que assimilar isso 2 meses depois do Francisco nasceria, a primeira grande coisa que eu aprendi na vida é que a vida não tem controle remoto, né? Eu sou palestrante há 14 anos e, muitas vezes, o próprio controle remoto da palestra não funciona. O da vida funciona muito raramente.
E a gente tem mania de olhar para aquilo que não depende de nós. E a gente esquece de olhar para as coisas que dependem de nós. Porque algumas coisas dependem de nós. Inclusive, como a gente vai viver os nossos lutos, né? E aí o Francisco nasceu 2 meses depois. Eu não vou pedir a opinião de vocês, mas eu achei ele lindo, tá? Ele nasceu de parto normal e quando trouxeram aquele bebê lindo, saudável, para o meu colo, chorando, e quando colocaram ele no meu colo e ele parou de chorar, eu falei, como eu sou poderosa. Mas mal sabia ele que ele também tinha uma força muito grande para me ajudar a parar de chorar. Só que eu precisaria chorar por um tempo, né? E foi realmente assim, ao contrário da gravidez, né? Porque a gravidez é uma verdade que vai crescendo dentro de nós. Você está cada dia mais grávida, é cada dia mais real a chegada de um bebê. E a morte é uma verdade vestida de absurdo, porque a gente não fala sobre ela. A gente não fala sobre a finitude da vida, a gente deixa para depois. Assim como o envelhecimento, talvez o envelhecimento seja um pouco isso, né? A gente não quer falar sobre envelhecimento porque a gente fala da proximidade da finitude. Mas a nossa vida ela é finita. E o que importa é o que a gente vai ter feito na nossa vida, né? E falar sobre envelhecimento é muito saudável, assim como falar da morte também é muito saudável, porque é falar de vida. Quando eu voltei de licença maternidade, o Francisco tinha 4 meses e era o dia 17 de julho de 2007, que era exatamente, fazia 6 meses que o Gui tinha morrido. E eu resolvi, achei muito emblemática aquela data. Na verdade, a gente faria 2 anos de namoro nessa data e tinha exatamente 1 ano que eu tinha descoberto a gravidez. Achei aquela data muito emblemática. O dia 17 foi um dia importante, né? Os dias 17. E aí eu resolvi escrever uma carta em homenagem ao Gui para os meus amigos. Mas a minha intuição falou no meu ouvido e, de alguma forma, aquela carta que eu comecei a escrever como uma figura de linguagem, como se eu estivesse escrevendo para o Francisco. Gente, isso para mim foi como a descoberta do fogo, porque eu entendi que eu poderia contar para o Francisco a história do pai dele, e se eu não poderia colocar o Francisco no colo do pai, pelo menos eu poderia colocar o pai no colo do Francisco. E isso foi revolucionário na minha vida, porque eu percebi que eu tinha poder. Em relação à morte, a gente não pode fazer nada, mas como a gente lida com essas coisas, a gente pode, né? A gente pode bordar o nosso luto. E aí eu decidi criar um blog chamado Para Francisco, onde eu ia depositando todos os dias as coisas que eu me lembrava sobre a minha história com o pai dele e também sobre a minha história com os meus pais, que já tinham morrido, minhas avós, né? Porque são muitas pessoas, né? Tem uma história muito engraçada que eu conto, ela é engraçada e trágica, mas ela é engraçada. No final de 2007, eu cheguei numa loja, num shopping, comprando uns presentes de Natal, e aí a vendedora falou, que legal, se você levar mais coisa, você ganha mais cupons para concorrer ao carro. Eu trabalhava numa agência de publicidade, eu falei, mas eu não posso concorrer, porque eu trabalho na agência de publicidade que atende o shopping, então é contra o regulamento. Ela falou, coloca o nome da sua mãe. Eu falei, minha mãe morreu. Ela falou, coloca o nome do seu namorado. Eu falei, morreu também. Ela olhou para mim tensa e falou, seu pai? Eu falei, morreu todo mundo. E é fato, né? Assim, muita gente já tinha saído dessa história. Então, acho que eu precisava contar muitas histórias. E foi maravilhoso esse processo, porque o Para Francisco seguiu todos os dias. Eu punha o Francisco para dormir e eu contava nas cartas, no blog, aquilo que o meu coração me contava sobre as histórias, para que eu não perdesse a temperatura dessas histórias. E acabou se transformando num livro. Mas aí vem uma outra parte da história, porque uma história tão cheia de paradoxos como a minha, ela continuaria tendo paradoxos. Foi o seguinte, eu cheguei um dia na agência, eu sempre fui muito ligada em moda. Eu adoro roupa, e teve uma época que eu era louca das roupas, eu tinha muita roupa, pouco dinheiro na conta, ou quase nenhum, muita roupa no armário. E eu, como mãe, eu acho que toda mãe, depois que tem um filho, né, depois que o filho nasce, ele ocupou o nosso corpo durante um tempo, a gente precisa de um tempo para se reconhecer como indivíduo, reconhecer nosso corpo. Então, eu estava usando as minhas roupas de um jeito muito diferente, fazendo muitas sobreposições. E aí, um dia, eu fui com aquela roupa ali, horrível, eu sei que é horrível, mas eu achei muito legal na época. Não, essa roupa está muito legal. Que bom que a gente melhora com o tempo, né, gente? E aí eu falei, não, essa roupa está muito legal, eu vou tirar uma foto, eu já sei fazer blog, está me fazendo muito bem, tinha 2 meses que eu estava fazendo Para Francisco, e eu vou criar um blog chamado Hoje Vou Assim, vou colocar
todo dia a roupa que eu fui trabalhar. Não era um blog de moda, não era uma ideia de fazer um blog de moda. Eu queria, acima de tudo, dizer para as pessoas, hoje eu estou aqui, amanhã também, porque quando a gente vai para o fundo do poço, gente, é de uma hora para outra, mas sair do fundo do poço é dia a dia. A dor, a gente pode ser arremessado à dor de uma hora para outra, mas a saída não é imediata. E eu acho que eu tinha essa coisa de fazer esse dia a dia, de mostrar para mim mesma que eu estava bem. E se eu estava vivendo a maior alegria, que era ser mãe, e a maior tristeza, que era perder o amor, né, o amor da minha vida na época, eu estava precisando viver a alegria e a tristeza para expressar isso. Então, eu criei um blog chamado Hoje Vou Assim, que veio a ser o primeiro blog de looks diários do Brasil. Então, isso depois virou uma onda, né? Surgiram milhões. Então, tem muita blogueira maravilhosa aí, está parecendo que está na capa de uma Vogue, que não sabe que eu sou a vovó delas, né? E foi muito legal. O Hoje Vou Assim foi um movimento muito legal, porque aí um blog acabava divulgando o outro. Quando eu contei para os meus amigos que eu tinha criado um segundo blog, provavelmente eles devem ter comentado entre si. Alguém tem o telefone de um psiquiatra, porque essa viúva está louca, num blog ela chora, no outro ela posa de modelo. Mas a vida estava meio bipolar comigo também. Então, de alguma forma, eu acho que eu precisava dessas duas coisas para me expressar. E o blog foi crescendo e foi incrível, porque muitas pessoas no Brasil todo, teve uma época que ele teve 8.000 acessos diários, que as pessoas digitavam o endereço e falavam, Cris, cadê o look de hoje? Eu quero ver. Então, assim, durante 5 anos, eu fiz o look todos os dias. Foram mais de 1.200 looks, né? E isso foi maravilhoso, porque eu acabei, de alguma forma, empoderando mulheres, porque eu era uma mulher, e sou uma mulher real, factível, não sou um padrão de beleza, sou uma mulher da vida real, uma mulher que se encontra e que tinha sofrimentos. Então, isso fazia com que as pessoas ficassem ainda mais conectadas comigo. E isso foi muito legal. Eu comecei a receber relatos do tipo, ai, Cris, eu agora estou usando bolsa amarela, eu cortei o meu cabelo, meu marido está me achando mais bonita. E quando eu vi que eu estava fazendo isso por essas mulheres, elas não tinham ideia do que elas estavam fazendo por mim, que era um movimento muito poderoso. Então, um ano depois, 1 ano e meio depois do Para Francisco, o blog Para Francisco se transformou num livro, que se chama Para Francisco, um livro de cartas. E algum tempo depois, mais uns 3 anos depois, eu criei um segundo livro chamado Moda Intuitiva. Esses são os meus 8 livros que eu já escrevi ao longo do tempo, e eu falo o seguinte, eu sou redatora publicitária, trabalhava criando campanhas, contando histórias de 30 segundos, né? E eu nunca tive pretensão de ser escritora. Eu escrevo muito na primeira pessoa, falo muito sobre as minhas experiências desde os 13 anos que eu escrevo, mas eu nunca tive a pretensão de ser escritora. E aí eu acho que, tem hora que eu olho e falo, não sei se foi o Francisco, se eu pari o Francisco ou se foi o Francisco que me pariu. Porque ele pariu tantas potencialidades que eu não imaginava ter, inclusive uma mulher autônoma, né? Porque eu me tornei autônoma em 2010, eu larguei as agências de publicidade depois de 20 anos como CLT. Eu não achava que eu podia ser empreendedora, eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha marido, tinha um filho, e me tornei empreendedora com a minha própria história. Por quê? Porque eu tinha um filho para criar, eu tinha uma razão para continuar, né? Eu precisava, e não era só ter um filho para criar, eu também precisava produzir a minha felicidade, porque eu achava, eu não queria ficar no lugar da viúva, né? Para quem quiser saber, e às vezes as pessoas têm essa curiosidade, fiquem tranquilos, eu me casei de novo várias vezes, e hoje eu tenho um namorado lindo aqui em São Paulo, e eu acho que, na verdade, eu não sou uma mulher propriamente convencional. Outro dia, na minha terapia, minha terapeuta falou assim, Cris, você não é uma mulher de casar, você é uma mulher de casando. Hoje em dia, eu moro meio aqui, meio lá, mais lá do que aqui. No ano que vem, eu vou morar mais aqui do que lá. E eu tenho encontrado formas de ser feliz na maturidade, né? Acho que o tempo nos ajuda muito nisso. Esse último livro, gente, é O Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. É como se fosse uma visita sobre todos os aprendizados que eu tive nessas visitas que a gente faz ao fundo do poço, né? As minhas visitas ao fundo do poço, e eu trouxe ele para sortear, tá? Então, fiquem atentos que alguém pode receber, e eu faço questão, se alguém estiver aqui, eu posso autografar também. Olha lá, ele já colocou. Bom, aí vou falar uma coisa importante. Durante a pandemia, eu criei um podcast chamado 50 Crises. Eu estava múltipla,
potente, né? Crescendo cada vez mais, feliz, meu filho crescendo, deu tudo certo, muitas coisas acontecendo, fruto dessa história, né? Fruto das transformações que eu fui fazendo ao longo da história, me sentindo a mulher mais poderosa do mundo. E aí eu completei 50 anos no dia 15 de agosto de 2020, em plena pandemia, e nesse dia eu lancei um podcast chamado 50 Cris, estava me achando, tinha assumido o cabelo branco desde 2019, estava tudo ótimo. Só que no dia 26 de setembro de 2020, eu acordei surda de um ouvido, do nada, no meio da pandemia. Até hoje não sabemos o que aconteceu, eu continuo surda, eu recuperei um pouquinho da audição, eu tive um episódio de labirintite e poderia ser síndrome de Meniere, mas até hoje não está fechado o diagnóstico. Cheguei a pensar em usar aparelhos auditivos, depois desisti, essa é uma possibilidade. E hoje eu sou uma pessoa que tem uma deficiência, né? E foi uma coisa que mexeu muito comigo. Porque aí eu fui investigar as razões e eu entendi que uma das razões pode ter sido justamente o envelhecimento. E isso mexeu muito comigo porque eu entendi que eu não era invencível, eu não era de ferro, eu não tinha mais 40 anos. 49 anos. E aí eu entendi que eu precisaria cuidar do meu corpo, isso fez com que eu olhasse mais para a minha alimentação. Eu já falava sobre o envelhecimento, mas eu falava sobre o envelhecimento de uma maneira muito leve. É como se você estivesse falando assim, sabe a história da melhor idade, que é um termo muito pouco adequado, porque a gente sabe que não é a melhor idade. A melhor idade é a idade em que a gente está, né? Não é fácil envelhecer. Envelhecer é difícil. Eu já levei esse tema muitas vezes para terapia. E tem muitas coisas interessantes. Mas eu acho que eu ainda tratava o envelhecimento como algo muito longe de mim. Estou falando sobre envelhecimento, mas eu não sentia ele em mim. Eu me sentia muito super mulher. E eu acho que foi muito importante viver isso, né? Hoje, meu namorado tem 57 anos. É muito engraçado, porque quando eu conheci ele, eu falei, olha, eu sou uma surda assumida e você é um surdo enrustido, porque tem hora que você não me ouve. Aí eu pergunto para ele, qual que é o seu ouvido ruim? Ele, não sei. Eu falo, o meu é o aqui. Aí quando a gente vai dormir junto, eu viro para cá, é ótimo, porque o mundo silencia, sabe? Mas se eu viro para cá e ele continua falando comigo, eu falo, oi? Então, assim, é divertido, né, gente? Porque é isso. Tem um amigo que fala assim, a gente vai dando umas estragadinhas, né? E a gente precisa encarar isso como uma realidade que vai acontecer com todo mundo. Então, falar sobre envelhecimento só é válido, só é de verdade, se a gente se colocar como alguém que está dentro dessa proposta. Todos nós vamos envelhecer. Não adianta a gente pensar que a gente não vai envelhecer. Por mais creme anti-idade que tenha, para mim, creme anti-idade é um creme que mata, porque ele deveria ser a favor da idade, né? Então, eu descobri uma coisa que eu acho que foi muito importante, que envelhecer é uma aula de empatia. Tudo aquilo a que você se considerava imune pode acontecer com você. E eu acho que perder uma parte da minha audição foi uma ficha muito importante, porque aí você entende que o mundo deveria ser feito para o nosso futuro e não só para o nosso presente. Se a gente andar na cidade, a gente vai ver que o mundo é feito para os jovens, né? As cidades são feitas para os jovens. Isso é um ponto muito importante da gente considerar. Aí eu me lembrei de uma coisa, uma vez eu fiz uma campanha para uma empresa que era a BH Trans, que era uma empresa que era responsável por administrar o trânsito em Belo Horizonte, é uma empresa de engenharia de trânsito. Hoje ela é mais responsável por bagunçar o trânsito, ela não está fazendo bem o trabalho dela, mas ela já foi muito eficiente, hoje em dia eu não sei o que aconteceu. Mas a gente atendia a BH Trans e a gente precisava fazer uma campanha para dentro do ônibus, para que as pessoas não ocupassem os espaços reservados, os prioritários. E aí eu lembro que eu achei o máximo ter feito essa frase, esse título, né? Tem gente que leva a vida inteira para conquistar um lugar. Aí vem você e senta nele. Nossa, genial, super publicitária. Só que eu estava falando de vida inteira de uma pessoa de 60 anos. Olha como era a minha visão sobre o envelhecimento distante do envelhecimento. Eu devia ter menos de 40, eu devia ter 35, 30 quando eu fiz essa frase,
né? Eu estava realmente considerando o envelhecimento algo muito longínquo. E a gente pode e deve falar sobre o envelhecimento desde que a gente nasce. A gente não tem os rituais de passagem? Quando a menina fica menstruada, né? A gente tem os rituais, a gente tem as passagens que mostram quando a gente vai ficar mocinho, quando a gente casa, quando a gente forma. Por que quando a gente vai passar para o envelhecimento, a gente passa de forma tão solitária? É como se nos abandonassem ali. Ninguém fala sobre a menopausa da mulher, né? A menopausa, todo mundo fala sobre a menarca, mas ninguém fala sobre a menopausa. Ninguém fala sobre como vai ser depois que ela parar de menstruar ou no caminho de parar de menstruar. E eu acho que isso é muito importante da gente pensar. Então, aqui a gente tem alguns dados. O mundo está envelhecendo. Em 1950, 34% da população era jovem. Hoje, apenas 25% da população é jovem. Os idosos eram 12%. E, em 2050, eles serão 21%. 2 bilhões de pessoas no mundo. Eu acho que, em 2030, a gente já vai ter mais velho do que jovem no Brasil, né? E a cada ano, um recém-nascido vive cerca de 3 meses a mais do que os que nasceram no ano anterior. Era uma corrida de 100 metros e agora virou uma maratona. Quem fala muito isso é o Dr. Alexandre Kalash, um dos maiores especialistas em longevidade no Brasil e no mundo. Em 2050, o número de pessoas com 65 anos no mundo vai triplicar. A gente vai ter mais velhos do que jovens. E a gente está acostumado a chamar a Europa de velho mundo, como se lá é que a gente fosse encontrar as pessoas de cabelo branco. Isso já é uma realidade. Gente, a cada 21 segundos, uma pessoa faz 50 anos no Brasil. Esse dado é muito impactante. Então, a gente tem que parar de achar que não é com a gente. É com a gente. Mesmo que você tenha apenas 21 anos, né? Vai chegar a sua vez. Olha como era a pirâmide etária brasileira em 1970. De 0 a 4 anos, 80 anos ou mais. Olha como é a pirâmide etária brasileira de 2023 que eu trouxe. Olha como ela está se invertendo. E os demógrafos, eles estão dizendo, o que os demógrafos previram parece que vai acontecer antes do que eles previram, né? A inversão dessa pirâmide. Mais de 60 são mais de 1/3 da população nacional que movimentam 2 trilhões de reais por ano. É muita coisa. Não dá para simplesmente desconsiderar essas pessoas. Só que a gente tem uma visão de longevidade que é da geração passada. Então, quando eu vejo uma foto da minha mãe com 50 anos, minha mãe morreu com 55, ela morreu super cedo, né? Mas quando ela fez 50 anos, ela falou, vou esperar os netos, né? Gente, eu não estou pretendendo ter neto, não tem nada a ver, assim, eu vou adorar ser avó. Mas não é isso o objetivo da minha vida, né? E aí tem uma série de questões que mudaram muito, mas a gente ainda está ligado a valores muito antigos sobre o envelhecimento. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo de vida que o meu filho aprendeu na escola. Mas o ciclo de vida atual é esse aqui, ó. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Tem muita coisa aqui, gente. Muita coisa. Então, quando a gente pensa que a gente está envelhecendo desde que a gente nasceu, né? Se a gente pensar nisso, a gente vai ter uma relação com o tempo um pouco mais saudável. Por que precisa ter esse limite, né? Será que tem mesmo esse limite? E aí, se a gente for reparar, a gente tem relacionamentos hoje com pessoas de muito mais idade. E aí, quando a gente pensa que hoje a gente vai viver até os 80, 100, com mais facilidade, né, com mais qualidade de vida, esse até que a morte os separe, ele fica um pouco pesado. Então, muitas vezes, a gente vai considerar, né? Falei uma coisa difícil aí, né? A gente vai ter mais maridos e mais mulheres, né? Mais companheiros, mais cônjuges. A gente vai ter mais empregos, ou mais profissões, ou mais coisas para fazer. A gente vai ser mais múltiplo. Então, tem muita coisa boa e muita pergunta ainda sem resposta. Tem muitas perguntas que a gente vai fazer. Mas é importante a gente pensar nisso, né? Então, por exemplo, sabe uma coisa que aumentou muito? O divórcio grisalho, que é a mulher de 60, 65, 70 anos que fala essa vida não está boa, eu vou sair. E antes ela não fazia isso porque ela pensava, eu vou morrer logo, logo, né? Não quero ter trabalho para ter outro casamento. Mas isso está mudando muito, porque as pessoas têm mais coragem, elas sentem que elas vão viver mais tempo, com mais cognição, com mais saúde, com mais vontade de ser felizes, né? Olha que dado interessante. Eu trouxe a Cláudia Raia porque é um ícone, né? Ela resolveu engravidar, quer dizer, ela não resolveu. Ela conta que ela engravidou sem querer, inclusive ela tinha congelado óvulos aos 55 anos, né?
Cada doido com a sua mania, né, gente? Mas eu acho muito legal. Acho que, né, ela tá linda, feliz, né? O marido dela tem um filho, né? Isso é muito legal. Então, a gente pode fazer com esse tempo o que a gente quiser. Mas olha esse dado. Em 1962, uma mulher entrava na menopausa, em média, aos 57 anos. E a expectativa de vida dela, em 1962, era 59, 60 anos. Então, ninguém estudava a menopausa. Ninguém olhava para esse assunto. Não se falava sobre a menopausa. A menopausa era fim de vida. Hoje em dia, uma mulher, a média da entrada na menopausa é um pouquinho mais cedo. A gente entra mais cedo por causa da alimentação, estilo de vida, estresse. Então, a gente entra, em média, aos 51 anos. Eu entrei aos 47. E a gente vai viver até os 83, né? A expectativa de vida da mulher, que é mais alta do que a expectativa de vida do homem. É metade da vida, praticamente, na menopausa, né? E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai sair do mercado de trabalho, sair da pista, né? Porque uma mulher menopausada, ela é menos capaz. E olha como que os homens são vistos e como as mulheres são vistas na sociedade, né? Acho que a gente não precisa entrar muito em detalhes para a gente entender como que a mulher é vista de uma maneira muito mais, olha, é como se ela perecesse mais rápido, né? O homem, ele ganha cabelo branco, fica careca, ganha barriga, ruga, mau hálito, vai ficando só charmoso. É tão charmoso, né? É uma crueldade. Aí eu trouxe um passeio aqui pelas gerações. A geração Baby Boomer, que a gente pode dizer que é entre 1940 e final dos anos 60, o que os Baby Boomers que estão aí entre nós viram? Eles viram a Guerra do Vietnã, a chegada do rock, o surgimento da TV em cores, né? Aí vem a geração X, de 1960 até o fim dos anos 70. Eu faço parte dessa geração. Essa geração viu a ditadura de 1964, viu o homem pisar na lua, o surgimento do computador pessoal, a internet de escada e o celular, né? A geração Y, de 80 até o fim dos anos 90, ela viu Chernobyl, né? Ela viu o acidente de Chernobyl, a queda do Muro de Berlim, surgiu o celular com flip. Incrível, gente. Vocês não têm noção. Vocês estão muito jovens, não sabem o que é isso. E a internet dominar o nosso dia a dia. E a geração Z viu o atentado de 11 de setembro, a internet vir para o celular, a realidade virtual e aumentada, e a internet no dia a dia continua, e agora a gente está vendo a inteligência artificial. Mas só um lembrete, gente. Os baby boomers viram aquilo que eles viram e todo o resto, os que ainda estão aqui. Então, olha o repertório que os baby boomers têm. Então, na verdade, tem o Christian Dunker, que é um psicanalista, ele falou uma coisa incrível que eu tomei para mim, que não é ageless, é ageful. Né? Então, essa nossa experiência, ela nos faz, muitas vezes, muito modernos, porque a gente está, nesse tempo, trazendo todas essas transformações, e essa nossa geração foi a única que viu a transição do analógico para o digital. E saber isso é incrível, porque é um repertório que não existe. Né? Então, eu trouxe umas imagens aqui. As pessoas que estão revolucionando a longevidade hoje são as que fizeram as grandes revoluções dos anos 70. Mas olha essas imagens aqui. Tá vendo? Não chegou na imagem que eu trouxe, mas tudo bem, acho que é a próxima. Eu trouxe aqui uma representação dos perennials, que é uma espécie de uma geração nomeada por uma publicitária nos Estados Unidos em 2016. O nome dela era Gina Pell, e ela brincou com essa história das flores perenes, né, das plantas mais perenes, com essa geração que não é mais nomeada por idade, sim por afinidades, que ela fala que é mais ou menos 17% da população, que corresponde ao dobro disso em termos de consumo, e eles não se relacionam por idade, sim por identidade. Eu acho que aqui, nessa sala, somos perennials. A gente tem relacionamentos intergeracionais e a gente está ligado, muitas vezes, por afinidades e por interesses diversos. Né? São pessoas de qualquer faixa etária que vivem o presente, usam as tecnologias atuais e têm amigos de múltiplas faixas etárias. Eu me considero uma perennial. A imagem que eu queria, ela ficou lá ela vai aparecer a qualquer hora. Bom, aqui eu queria citar coisas que acontecem nesse novo mundo, que tem pessoas mais ativas de
até 80 anos e tal. Então, aqui nessa matéria, estava contando a história de muitos casos de etarismo, né, que é o preconceito em relação à idade, que pode ser tanto do mais velho para o mais novo, como do mais novo para o mais velho. E olha que triste, esse é um pedaço dessa matéria. O neurologista Paulo Bertolucci decidiu trocar de carro e foi com o filho dele a uma concessionária. Chegando lá, ele não era tratado diretamente. O vendedor só conversava com o filho dele, como se ele fosse uma pessoa incapaz de escolher um carro. Depois ele comprou o carro e ainda tem uma história de... Depois de fechar o negócio, o carro de Bertolucci ficou na concessionária, o vendedor deu uma carona a ele e ao filho até em casa. Bertolucci foi na frente, explicando o caminho, mas a qualquer orientação dele, como vire à direita, siga em frente, o vendedor olhava para trás para o filho do médico, a fim de se certificar de que o trajeto era aquele mesmo. Então, a gente precisa mudar esse olhar, né? É claro que a gente pode sofrer demência com qualquer idade, né? Acima dos 50, enfim. Mas a gente precisa olhar primeiro direito para essas pessoas, porque não é mais a mesma realidade, né? Aquela manchete de jornal, tem uma manchete que roda aí, que é uma senhora, uma velhinha de 40 anos, né? Tem uma manchete muito... O mundo mudou, né? A gente mudou muito. Só que ainda uma a cada 2 pessoas pratica discriminação ao idoso e a gente não pode só apontar o dedo e dizer que é o outro. O etarismo vive dentro de cada um de nós, né? Então, é quando a gente vê aquela matéria de revista que fala você é muito... matérias para você ficar... roupas para você ficar sexy aos 30, charmosa aos 40, charmosa aos 50, né? Inteligente aos 60. Quer dizer que a gente não fica sexy aos 60, nem 70. Como se... né? E tem vários vieses inconscientes que a gente tem dentro de nós e a gente acredita que o envelhecimento é só perda, né? Perda. Você não faz mais sexo, você não está participando mais da sociedade, você não tem mais utilidade. Isso está muito ultrapassado, né? O etarismo é o preconceito contra nós mesmos no futuro. E aí eu queria chamar a atenção, porque na diversidade, a questão da longevidade ela está entrando agora, né, na pauta da diversidade. Ela, ao contrário do que deveria ser, ela não teve prioridade nesse caso, né? Mas é interessante porque ela traz em si uma possibilidade de derrubar vários preconceitos que a gente tem em relação ao diferente. Por quê? Porque quando a gente envelhece, porque todos nós, né, temos a perspectiva de nos tornarmos velhos. Então, não adianta a gente olhar para essa pessoa como alguém que é diferente sempre. É alguém que eu vou ser, né? Que velho você quer ser quando você envelhecer? Você já é. Porque o velho que nós vamos ser é a pessoa que nós somos, só que com mais idade. Quando eu fiz 50 anos, foi isso. Eu levei um susto, porque eu encontrei em mim a mesma pessoa, com os mesmos desejos, os mesmos sonhos. Talvez alguns sonhos não mais, mas eu continuava criança, continuava cheia de sonhos. E aí eu falei, mas eu fiz 50 anos? Está errado. Eu não me reconhecia. E aí a gente entende o seguinte, dentro de cada velho, gente, tem uma criança. Continuamos sendo nós. Não é ficar velho e mudar para o planeta Cocoon. Lembra daquele filme, Cocoon? Todo mundo era velhinho? E aí tem vários mitos, né? Por exemplo, mas os 50, 60, 70, 80 mais têm dificuldade com a tecnologia. Primeiro que essa realidade não é assim, do jeito que a gente pensa, né? Existem dados mostrando isso. A gente está envelhecendo mais conectado do que nunca. A pandemia mostrou isso. Isso foi acelerado com a pandemia. A aquisição de tecnologia aumentou muito com o isolamento social, em especial para a faixa entre 45 e 55, que é chamada de geração sanduíche, porque são aqueles que cuidam dos filhos e também dos pais. O envelhecimento está trazendo várias questões com as quais a gente vai ter que confrontar, né, com as quais a gente vai ter que defrontar, e a gente vai ter que encarar isso para construir um mundo um pouco diferente, com uma lógica diferente, senão vai ser mais difícil. Conectados mobile digitais, mesmo precisando lidar com telas pequenas, páginas de baixo contraste e aparelhos de baixa usabilidade. E, cada vez mais, as empresas também estão de olho nisso para fazer com que a tecnologia fique mais amigável para todo mundo. Mais de 60% do público sênior usam a internet e têm um smartphone. Os baby boomers passam mais tempo na internet do que as gerações X e Y. 3 horas e 48 minutos por dia. Só ficam atrás da geração Z. É o que revela um estudo feito pela Kantar.
Não é? Olha, vou te falar. Eu vi a minha funcionária viciar em celular. Foi muito engraçado. Porque eu dei um celular, um smartphone para ela, perdi ela. Perdi. Ela agora ela arruma a cozinha, né, a casa, com fone. Eu falo, oi, Zezé. Zezé, Zezé, oi. É muito engraçado. E eu vi ela viciar em celular. Né? Então, os adultos com mais de 50 anos adotam smartphones, wearables e assistentes domésticos inteligentes praticamente com a mesma intensidade que pessoas de 18 anos. É um dado de uma pesquisa chamada Por que pessoas 50 mais não são consideradas como força de trabalho em um país que envelhece, da Ernst Young Brasil com a Mature. Quanto vale se saber se virar muito bem quando falta tecnologia? Vocês já viram um menino de 17 anos quando acaba a internet? Entra uma síncope, começa a ter um problema ali. Meu filho, quando está sem internet lá em casa, gente, parece que está tendo um problema, tem que levar para pronto-socorro, né? E a gente sabe se virar. Para a gente também é difícil, a gente também está viciado, mas a gente sabe o que é o mundo sem internet. Né? Gente, eu fiz meus trabalhos de faculdade na máquina de datilografar manual, nem eu consigo acreditar que eu consegui fazer isso. Né? Então, acho que era essa a imagem que eu estava buscando. Essa imagem me lembra uma coisa, isso é uma artista que ela fez uma brincadeira com todos os aplicativos de hoje, os canais de streaming. E o que a gente tem hoje, se fosse no mundo analógico. Então, ela traduziu para o mundo analógico. Né? Esse seria o Microsoft Word, a Netflix, Spotify, o YouTube e o LinkedIn. Muito legal, né? E aqui tem o Facebook, que não é tão legal. E aí, eu queria voltar naquela imagem só para falar uma coisa muito legal. Tem uma historinha que todo mundo fala que é o meu sobrinho, ou sei lá. Todo mundo toma para si essa historinha, não importa de quem que é, mas eu acho tão bonitinha que o menino pergunta assim, um menino pequeno, né, um menino jovem de hoje, uma criança de hoje, pergunta para o pai, o que é isso? Vê uma máquina de datilografia. E aí o pai fala, isso é uma máquina de datilografia, que a gente colocava o papel e aí o texto já saía no papel. E o menino acha a coisa mais moderna do mundo. Então, na verdade, a gente precisa tirar essa ideia de que os tempos são melhores ou piores. Né? Os tempos são apenas diferentes. E existe muito o que aprender um com o outro nessa brincadeira. Então, a gente tem muito, muito aprendizado. Quando eu entrei nesse assunto de envelhecimento, foi, na verdade, quando eu entrei mais fundo, eu já falava sobre envelhecimento, e depois dos 50, quando eu tive essa perda auditiva, eu comecei a falar mais, de uma maneira mais profunda. Eu fiquei muito fascinada. Primeiro, eu fiquei um pouco assustada, porque eu não queria falar só sobre envelhecimento. E aí eu entendi que qualquer coisa que eu falasse, com 50 anos ou mais, já seria sobre envelhecimento, mesmo que eu estivesse publicando uma receita. Né? Já é sobre a minha vida, porque é sobre envelhecimento. E eu me apaixonei pelo assunto, gente, porque o envelhecimento hoje ele é muito interessante, cheio de nuances e coisas que nos ensinam e nos deixam encantados. Assim. A gente está vivendo um mundo muito legal e com um mundo que precisa mudar em muitos aspectos, com muitas dificuldades também, porque a gente sabe que a gente está num país muito desigual. Então, a gente não tem envelhecimento igual para todo mundo. Né? Ele é um sinal de... A gente precisa do privilégio. Né? Aí tem uma pergunta, né? Será que envelhecer nos tira a capacidade de aprender? Ou será que abandonar o olhar aprendiz é o que nos envelhece? Eu acho que se a gente se coloca como alguém que quer sempre aprender, como o meu grande exemplo de longevidade, que é a minha avó paterna, que morreu aos 95, ela queria aprender sobre tudo. Ela não queria deixar de aprender. Ela estava sempre perto de livros, perto de jornais, perguntando para mim como é que era a internet. Eu não acho que ela envelheceu no sentido ruim da palavra. Né? Ela continuou sendo uma mulher do tempo dela. E é isso que nos faz do nosso tempo. Então, acho que envelhecer bem é a gente estar habitando o nosso tempo. A gente tem medo do novo? Será que é medo ou é frio na barriga? Eu acho que o segredo de viver bem é manter esse frio na barriga. E aí tem aquela famosa frase, quando foi que você fez uma coisa? Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? E vocês acham mesmo que as pessoas mais velhas são veteranas em tudo? Será? Será que a gente não está estreando nada? Eu digo para vocês, essa é a primeira vez que eu envelheço. E eu estou vivendo coisas muito interessantes envelhecendo pela primeira vez. Né? Então, a gente continua sendo estreante em várias coisas.
É uma competição entre jovens e velhos? Não. Na verdade, é uma riqueza chamada diversidade etária. Talvez a gente tivesse que falar mais sobre diversidade etária do que sobre envelhecimento. Mas a gente está precisando, a gente está no começo dessa matéria ainda, né? Se contra o machismo a gente já fala sobre lutar contra o machismo, contra o racismo há tanto tempo e a gente tem tanto a aprender, essa é uma matéria nova. Então a gente vai ter que lidar com ela da melhor maneira possível, entender que a gente vai ter que falar sobre isso muito tempo. É conflito ou transferência de conhecimentos? Nas duas vias, né? Nas duas mãos. Porque como a gente aprende com pessoas mais jovens, né? E como os mais jovens podem aprender? Eu costumo dizer que não tem empresa, né? Sabe quando um banco faz uma idade, né? Completa 100 anos? Os bancos, as empresas, elas gostam tanto de contar quantos anos elas têm. Por que a gente não tem isso com a gente, né? Cris Paz, 54 anos. Né? Tipo, poxa, eu tenho muito orgulho da minha idade. E eu acho que quando a gente fala da nossa idade, a gente fala da nossa modernidade. Se um banco está há 100 anos presente e continua sendo moderno, é porque ele soube valorizar toda a história dele para que ele continue moderno. Ele não se perdeu da sua história. E isso é muito importante. Eu continuo errando. Né? O fato de eu estar mais velha, à medida que eu for ficando mais velha, não significa que eu vou parar de errar, que eu vou estar mais sábia, porque aí eu não erro mais. Mas hoje eu sou mais rápida para corrigir rota, eu me conheço melhor. Então, o envelhecimento, isso é só um exemplo, eu acho que ele traz coisas muito interessantes. E eu acho, né, eu tenho certeza, que por mais que a gente se especialize nas coisas, faça estudo, não existe nada que vá substituir a experiência de vida. Existem experiências que são de perdas, experiências de desafios, experiências de vida. Isso realmente só o tempo nos traz. Né? E contar com pessoas que têm experiência de vida é uma grande vantagem, é um grande diferencial, um privilégio. A nossa dificuldade de enxergar essa nova longevidade, ela vem do fato de que é uma longevidade inovadora, diferente daquela que a gente acompanhou. Então, a gente está enxergando muitas coisas diferentes. Bom, aqui são dados sobre consumo, né? São 30 milhões de brasileiros acima de 60, que é um público consumidor ativo. Nem vou entrar muito nesses dados, que eu acho que não é o mais importante. É importante a gente ver que 64% das pessoas acima dos 60 são os provedores das famílias. Né? A gente sabe disso quando a gente entra em dados de banco. Né? E aí, as mulheres, muitas vezes... Eu acho que isso já está mudando, mas as mulheres, muitas vezes, as maduras, elas ficam invisíveis no consumo e na comunicação, porque só se fala sobre juventude, né? O Brasil é um país muito centrado na juventude. Então, até para falar sobre produtos para mulheres que estão envelhecendo, as mulheres que são usadas são mulheres mais jovens. Né? Então, tem várias coisas que precisam mudar. E a representação dos mais longevos na comunicação é uma representação muito equivocada. Normalmente, eles aparecem pouco, e normalmente sempre assim, quando tem uma acima de 50, tem uma pessoa mais jovem do lado, né? Como a gente viu aquela imagem ali. Sempre eles sendo ajudados, né? Olha só. E isso não é mais assim. Outro dia, o que foi? Gente, eu estava vendo o Fernando Gabeira no Globo News. Falei, gente, eu gosto tanto de ver ele falar, né? Ele é tão ponderado, é gostoso de ver ele falar. Aí eu fui no Google, falei, quantos anos ele tem? Achei que ele tinha 7. Gente, ele tem 83 anos, está lá. Sabe, o Gabeira tem 83 anos, lúcido, acompanhando os tempos. Isso é muito legal. Olha os sinais de etarismo aqui. O creme anti-idade, né? Que anti-idade, para mim, é aquele que te mata. E eu ganhei esse shampoo do Boticário. Eu adoro a marca. Gente, o shampoo era para cabelos brancos. Eu usei meu cabelo branco por 4 anos. E aí o slogan do shampoo, Juventude dos Fios. Gente, meu cabelo não ia ficar mais jovem. Entendeu? Então, assim, o próprio produto, ele é etarista com o conceito do envelhecimento. É a negação do envelhecimento. Então, olha como é difícil entrar no conceito. Gente, envelhecer é difícil, mas é bom. É bom porque faz parte da natureza. Morrer antes é que não é natural, né? E aí, eu lembrei dessa matéria que A Vida Começa aos 50, uma matéria da Veja, eu fui entrevistada.
E aí eles colocaram fotos, depois dessa página, tinha várias mulheres, não tinha uma de cabelo branco, e eu tinha cabelo branco, eu lembro, falei, você quer uma foto? Ah, não precisa. Aí eles representaram, todas as mulheres que estavam na A Vida Começa aos 50 eram mulheres magras, brancas e com cabelos de outras cores, né, de cores tingidas. Então, a própria matéria estava falando que a vida começa aos 50, mas desde que você não seja gorda, nem negra e nem de cabelo branco. Ou seja, tem uma notícia muito legal para trazer. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a curva da felicidade, que fala o seguinte: parece que a nossa vida ela começa com uma curva de felicidade lá no alto, né? A gente começa muito feliz, e aí quando a gente chega nos 45 anos, a gente está no nosso nível de felicidade mais baixo, e dos 45 para frente isso começa a subir. Não é igual para todo mundo, claro, mas é muito interessante porque esse estudo feito pelo Jonathan Rauch, falando por que a vida melhora depois dos 50, ele coincide com os estudos da Miriam Goldenberg no Brasil, junto às mulheres. Ela fala exatamente que as mulheres entre 40 e 50 são as que se dizem mais felizes, mais infelizes, insatisfeitas e frustradas. É uma época de muitas expectativas sociais sobre o estágio em que você está na vida e elas se questionam muito. Eu sinto a curva da felicidade claramente na minha vida. Como que, de um tempo para cá, eu comecei a me sentir mais feliz, mais realizada. E isso não significa, isso não tem a ver com acontecimentos externos, tem a ver com como a gente administra a nossa vida, qual equilíbrio a gente coloca na nossa vida, né? E isso é uma coisa muito clara. Exatamente por não ficar esperando o que vai acontecer. A gente entende que a felicidade está dentro de nós. E aí, quando eu converso com as mulheres de 60, é muito engraçado, porque elas falam comigo assim: gente, você não sabe, com 60 melhora. Você não sabe, você não perde por esperar. É muito legal. E aí tem esse seriado, né? Eu trouxe uma frase que eu fiz outro dia num texto, que agora eu sou capaz de mudar de opinião com um pé nas costas. Não literalmente, claro, porque se o corpo não é mais tão flexível, as ideias podem ser. Eu acho que o humor é um grande aliado que a gente tem na vida, né? E quando a gente vai ligando menos para a opinião do outro, a gente vai levando a vida melhor. Eu vou passar aqui, vou falar sobre a questão do trabalho, né? Que eu acho que é uma questão que a gente vai encarar. Segundo uma pesquisa, somente de 3 a 5% dos 50 mais estão dentro das empresas. Como é que essa conta vai fechar se a gente está ficando mais velho? Né? Se a gente vai se aposentar, mesmo que a gente se aposente, a gente vai querer continuar trabalhando, ou às vezes a gente vai precisar continuar trabalhando. Como é que essa conta vai fechar? E aí a gente vê que muitas pessoas que são empreendedoras, né, 26% dos negócios no Brasil são tocados por 50 mais. E no ano passado tem um dado de 2022 que 29% dos novos empreendimentos foram iniciados por pessoas de 45 a 54. Esse dado não é só bom, esse dado também fala das empresas que muitas vezes estão demitindo seus funcionários, né, depois de uma determinada idade. E aí vai acontecer uma coisa que, quando a gente tiver funcionários muito mais velhos e um número muito grande de juniorização nas empresas, isso vai precisar de um equilíbrio, porque não vai ter mais tanto jovem disponível, vai ter muito mais pessoas mais velhas, né? E será que essas pessoas mais velhas estão descartáveis mesmo? Será que é essa a realidade? Então, a gente precisa se preparar para essa mudança. E a gente precisa se preparar falando de uma coisa chamada menopausa. Esse assunto interessa aos homens também, porque os homens também precisam entender o que significa a menopausa, né? A menopausa é um fato, é uma fase na vida da mulher sobre o qual a gente não falava, né? 8 em cada 10 mulheres que estão no climatério, que é o início da menopausa, estão no mercado de trabalho e provavelmente estão no auge da profissão. E elas sentem sintomas que vão do cansaço à depressão, mas muitas vezes elas não sabem que isso faz parte da menopausa. Insônia, calores, cansaço, desânimo, confusão mental, falta de memória, falta de libido, prostração, irritabilidade, depressão. Eu lembro que, quando eu entrei na menopausa, eu não sabia que isso era um sintoma. Eu lembro do meu namorado falando para mim: mas você está muito difícil, você está muito triste. E eu não entendia que aquilo era parte da menopausa. Hoje eu entendo. Hoje a gente é capaz de falar com mulheres que ainda não entraram na menopausa para que elas entendam que isso faz parte, né? E que muitas vezes elas vão sentir palpitação, achando que estão tendo um infarto, ou vão sentir sintomas que parecem burnout, e, na verdade, elas estão só na menopausa, né? Então, as empresas precisam se sensibilizar sobre isso também. São mais de 30 sintomas. Na verdade, agora eu fiquei sabendo que são mais de 107 sintomas. Tem uma informação mais nova.
É um exército de sensações que, somadas à desinformação, são capazes de aniquilar a autoestima tão fundamental nesse momento da vida de uma mulher que, muitas vezes, ela está no auge da profissão. E aí a gente tem que parar de normalizar o sofrimento feminino, né? Outro dia teve uma matéria, um ano atrás, com o Drauzio Varela, dizendo que se a menopausa fosse em homens, ela já estava muito mais atenuada, né? Isso é um fato. Segundo a consultoria americana Frost & Sullivan, os prejuízos globais em produtividade dessas mulheres que muitas vezes saem do trabalho porque estão na menopausa, porque não entenderam o que está acontecendo com elas, se sentem menos capazes, com a autoestima lá embaixo, são prejuízos de 764 bilhões de reais por ano. Então, não tem sentido. A gente precisa normalizar a menopausa e falar sobre ela. Eu fiz 3 podcasts sobre a menopausa e as mulheres que ouvem esse podcast, elas mandam para os maridos. É muito legal. Enfim, gente, jovem não é elogio, velho não é ofensa. A gente tem muita coisa boa para viver e a gente precisa encarar que vamos envelhecer, vamos nos enrugar. Por mais que a gente faça procedimento estético, a morte está lá na frente, né? Mas não é uma linha reta para todo mundo. Nós estamos aí na vida, né? Às vezes a gente morre mais cedo. Quando eu me dei conta do meu envelhecimento, foi muito interessante. Eu percebi que é como se fosse assim. Eu estou numa festa, né? A minha mãe já é falecida, mas eu imaginei, estou numa festa muito boa. E achando que aquela festa é para sempre. Aí a minha mãe liga e fala, estou indo te buscar. Para mim, os 50 anos vieram dessa forma. Eu não sei se minha mãe vai demorar no trânsito, se ela vai me buscar um pouco antes. Mas eu sei que eu quero aproveitar muito essa festa. Então, hoje eu escolho muito melhor as coisas que eu vou fazer, os sims e os nãos que eu vou dar. Eu dou muito mais nãos, porque eu sei que tem menos tempo. Mas eu procuro rechear o meu tempo com o melhor que eu puder. Aprender muito e fazer da minha estada no mundo uma estada que faça sentido. Porque o que eu quero deixar para esse mundo? Que marcas eu quero deixar nas pessoas, né? Esse envelhecimento é, acima de tudo, uma construção. Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei muito impactada. Porque quando a gente se sensibiliza com o envelhecimento e a gente tem 20 anos, a gente tem tempo de construir o melhor envelhecimento. Né? Não adianta a gente pensar no envelhecimento, quer dizer, não é que não adianta. Adianta. Né? Eu pensei muito tarde no meu envelhecimento. Eu pensei no meu envelhecimento aos 45. Dei conta de... Né, muitas fichas só caíram aos 50. Hoje, o meu estilo de vida é muito diferente. Eu cuido de mim muito mais. E eu tô me achando uma mulher muito mais interessante, mais feliz, mais conhecedora de mim hoje. Então, eu sei que para viver bem essa vida, eu preciso cuidar melhor de mim. Mas se eu tivesse começado a construir aos 30, teria sido melhor, teria sido mais fácil. E eu acho que uma das coisas mais legais é a gente ter alguém longevo, ou várias pessoas, que sejam nossa inspiração. Eu tive a minha avó, que foi naturalmente uma inspiração, e eu acho que a gente pode encontrar na vida várias pessoas longevas que sejam nossa inspiração. Está na hora da gente se inspirar nas pessoas mais velhas e parar de olhar só para os jovens, porque os jovens, eles também vão envelhecer. Então, olhar para esses exemplos é muito bom. O Arnaldo Antunes tem uma música que diz que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. E como a gente viu, né, no que você falou especificamente, também um dos 4 grandes portais, né, que a gente vai passar é a questão do envelhecimento, uma das 4 grandes mega tendências, né? E, de fato, será que a gente não deveria pensar em envelhecer como uma grande inovação? A verdadeira inovação? Essa é a verdadeira inovação, né? Estar mais velho nesse mundo de hoje. E eu acredito nisso. Eu acho que quando a gente envelhece bem, a gente se apropria do agora, mas a gente fala sobre o nosso envelhecimento. A gente não finge que a gente não está envelhecendo. Fazer procedimento estético é uma escolha de cada um, mas a gente não tem que fingir que a gente não tem a idade que tem. Eu acho que agora é o vídeo, tá, Denis? Você toca para mim? Ah, antes do vídeo, eu quero só falar uma frase que eu ouvi de uma amiga que foi transformadora. Ela disse, o que é bom para o idoso é bom para todo mundo. Vocês já imaginaram se todo livro que a gente comprasse já viesse com a letra um pouco maior? Se toda calçada fosse mais segura para todo mundo? Se a gente tivesse mais corrimãos na vida? Por que o mundo não é feito para as pessoas que vão envelhecer? A gente desconsidera essa nossa perspectiva? Isso é muito importante. Ah, tá vendo? Não chegou no vídeo ainda. O Denis já estava sabendo.
Para terminar, eu trago esse livro da Chimamanda Adichie, e na verdade é uma palestra no TED para quem quiser assistir. Esse livro ele é muito transformador na nossa vida porque ele fala sobre o preconceito, só que ele não usa a palavra preconceito. Ele fala sobre o perigo de uma história única. E ela conta várias histórias. Ela é uma nigeriana que mora nos Estados Unidos, então ela conta várias histórias de como ela enxergava a vida da pessoa. Quando eu vejo você de roupa verde, eu imagino uma história. Estou comprando o livro pela capa. Mas eu não sei qual que é a sua história. Quando vocês me veem com muitas tatuagens, né? Quando eu estava com cabelo branco ou com cabelo curto, vocês podem contar várias histórias sobre mim. Mas quais são as verdadeiras histórias? E quantas histórias eu sou? Né? A gente é muitas histórias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não comprar uma história única sobre o envelhecimento e nem sobre nós mesmos. Né? Ela fala que uma história única cria estereótipos que não são mentiras, mas são incompletos. Esse livro é muito legal, ele é pequenininho, e a palestra também é muito legal, que, na verdade, o livro é a transcrição da palestra. Quantas histórias eu sou? Eu sou uma mulher que tem um filho sozinha, sou uma mulher que usou cabelo branco muito tempo, eu tenho uma coluna na Rádio Band News em Belo Horizonte há 14 anos, eu carreguei a tocha olímpica, e eu tinha vida sedentária na época. Eu saí na capa da revista Víssimo, que é uma revista de vinhos. Eu tenho vários livros publicados, eu poso de modelo, e se vocês conviverem comigo, vocês vão ver que eu sou uma pessoa super divertida, besteirenta e muito criança. Né? Quantas histórias eu sou? Quantas histórias cada um de nós é? Né? Então, a gente tem que enxergar o mundo nessas camadas. A gente enxerga muito em 2D as pessoas, né? Quando envelhece, uma pessoa não assume outra personalidade. Pelo contrário, ela se torna cada vez mais quem ela é. Quem é chato, gente, quando envelhecer não vai melhorar. Queria dar essa notícia. Quem é gente boa, quando envelhecer, vai continuar gente boa. Quem é brincalhão, quando envelhecer, vai continuar brincalhão. Mas a gente pode melhorar, tá? Eu era muito ranzinza quando eu era pequena. Muito, porque eu era muito mimada. Então, acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais interessante. Eu costumo dizer que quando eu era mais nova, eu era muito mais velha. Mas eu acho que não adianta a gente imaginar que a gente vai mudar de personalidade, vai virar um velho rabugento. Não, rabugento, o velho já era. Sabe assim, o velho rabugento já era uma pessoa rabugenta, provavelmente. Envelhecer é para todo mundo, mas amadurecer não é para todo mundo, é só para quem quer, para quem realmente banca isso. E é preciso ter essa coragem. Está cheio de gente de 80 anos que não amadureceu. Pessoas que negam o envelhecimento, de uma certa forma, não amadureceram. Né? E isso é uma escolha. Será que eu vou chegar no vídeo um dia? Isso foi uma descoberta recente. Eu descobri que envelhecer pode ser perder coisas, ou pode ser descobrir, nossa, eu estou ficando bom nesse negócio chamado vida. E é tão legal isso, né? A gente sabe viver melhor. Essa é a mensagem que eu queria que vocês saíssem daqui, que a gente, né, o principal etarismo que a gente tem que combater é sempre o nosso próprio. Né? A mudança é sempre de dentro para fora. Quanto tempo tem uma vida inteira? E o que você vai fazer com ele? O que é que cabe nesse tempo? Né? Quais são todas as realizações que cabem nele? Eu acho que no meu tempo que eu tiver aqui ainda tem muita coisa para fazer. Eu sei que não vai dar tempo de fazer muita coisa, mas eu estou correndo no melhor sentido. Né? Agora é o vídeo. A senhora está saindo? Eu balanço a cabeça convicta e irritada, viro o rosto na direção da voz e encontro um motorista da minha faixa etária, cabelo branco como o meu, alguém que eu definitivamente não chamaria de senhor. Sorrio com os olhos, rosnando por trás da máscara, de pano e de raiva, entro no carro, viro a chave, me despeço com um joinha, libero a vaga para ele estacionar e sigo para casa. Siga, senhora. Atenção, senhora. Pare, senhora, diz o semáforo. Um alerta vermelho me ofusca as ideias, a vista, as pálpebras, que há meses ensaiam uma visita ao cirurgião plástico. Em casa, eu tomo um senhor café, colher mirim de açúcar para conter a taxa de glicose. E nada contém meu pensamento. 2 anos atrás, o meu cabelo ainda era preto e o moço, mineiro chama até senhor de moço, pediria meu telefone em vez da vaga. Parar com a tintura teria sido a confissão de um crime? Se o réu confesso for homem, ele está perdoado? Tudo bem, não foi a primeira vez, não será a última.
Outro dia mesmo, ao me acomodar na poltrona do avião, ao lado de uma jovem de máscara, nenhum traço de cabelo branco, eu acho que eu ouvi algo pior. A senhora quer ajuda? Respondi com um sorriso de olhos, amordaçando o desespero por baixo do pano enquanto encaixava a mochila abaixo do assento à minha frente. Eu quero acreditar que fios brancos e máscara eram pouco para que o homem do estacionamento e a menina do avião, muito educados, por sinal, enxergassem que não me tornei a senhora com quem imaginavam falar. Ou me tornei. Quando foi que eu virei uma senhora como aquelas do supermercado, cujas vidas eu tento imaginar? Talvez agora eu saiba mais sobre elas, que também ficaram surpresas ao serem chamadas de senhoras pela primeira vez, que já se pegaram olhando no espelho, tentando imaginar como foi que seus corpos se transformaram. Viveram histórias cheias de sobressaltos, perderam pessoas que amavam muito, mas ainda insistem em cultivar esperanças, e como eu, estão cheias de planos. Eu devia estar distraída, fiz tantas coisas enquanto envelhecia, esse verbo único que acontece à nossa revelia. Não toma meu tempo, nem preciso pensar no assunto. Mas é melhor pensar. Afinal, são tantas crenças equivocadas, cujas programações podem ser desfeitas, e a primeira delas é a ideia de que o único jeito de envelhecer bem é não envelhecer. Olho no espelho, a beleza madura que me trouxe uma alegria inédita. Eu queria que o meu grisalho dissesse mais sobre a calma que aprendi do que sobre a minha data de validade. A passagem do tempo não me incomoda. Incomoda é ela roubar minha identidade, tentar dizer mais sobre mim do que eu mesma. Eu sou uma mulher envelhecendo. Não sou o envelhecimento. E precisei passar dos 50 para entender que eu estava desatualizada sobre o assunto. Eu tenho aulas diárias com o mundo à minha volta, que por coincidência está envelhecendo também, e de maneira acelerada. Cai a taxa de natalidade, aumenta a expectativa de vida e já não somos aquele país jovem. Em 8 anos, o número de jovens e idosos estarão praticamente empatados em participação na população brasileira. Pode ser que a minha maturidade seja o período mais longo da minha vida. Já pensou? Longe de mim desprezar as delícias da juventude, das quais a gente vai se despedindo aos poucos. Mas não se engane, vem coisa boa também. Mais do que o envelhecimento, me interessa a vida que acontece enquanto ele segue o seu curso. Eu falo com você, sim, não importa a sua idade. Você, que vive no mesmo tempo que eu. A longevidade é uma causa que, cedo ou tarde, também vai ser sua. Melhor que seja cedo. E já vou avisando, eu vou errar. Tenho errado. Eu nunca envelheci antes. Não tinha uma senhora tirando o carro do estacionamento naquela manhã outro dia. Nem uma velha, nem uma jovem. Era eu. Obrigada. Agora tem sorteio, né? Bom, é isso. Caminhem e eu desejo que vocês façam aniversário com cada vez mais felicidade. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Cris, pela palestra. Foi incrível, foi muito conteúdo e emocionante, ao mesmo tempo foi bem descontraído. E agradecer a todos pela presença, quem está online, quem está aqui presencial. A gente já passou um pouquinho do horário, então vamos seguir para o presencial, né? Começar com quem está presencial aqui o sorteio. A gente vai começar com o livro da Cris, Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. Maurício Mota. Aê. Parabéns. Lembrando que quem está presencial e for sorteado tem que estar aqui, tá? Agora o próximo é um livro também, A Invenção de uma Bela Velhice. Bruna da Fonseca. Vixe. A gente vai sortear depois de novo esse. É o próximo sorteio, aqui presencial também. Foi muito rápido, já estava sorteando outra coisa. Parabéns. E agora, o último presencial, um par de ingresso Hairspray com backstage.
Gisele Lopes. Vem pegar, Gi. Parabéns. Agora, para quem está online, começar com o livro Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteiras. Ivan, depois pega comigo ou com a Débora, tá? E o último, online, é um Vale Bem-Estar no Buda Spa. Renata Moraes, parabéns. Também busca comigo ou com a Débora depois, tá? Obrigada, pessoal. E quem não se inscreveu para a palestra de amanhã ou para a oficina de meditação que vai ter amanhã e quinta e quiser participar, pode procurar eu, a Débora, que a gente manda para vocês, tá? Brigadão. Boa tarde.